Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula 5 desse intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está aí hoje? Tá bem? Animado, animada para aprender mais sobre finanças à luz da Bíblia? Que bom! Hoje o conteúdo de hoje é sobre como sair das dívidas e nunca mais ter dívidas. Hoje eu vou falar sobre um assunto que escraviza muitos cristãos. Talvez você não tenha dívidas, talvez você tenha. E se você não tiver dívidas, você precisa aprender esse conteúdo para ensinar para outras pessoas, para transbordar na vida de outras pessoas. Estou vendo aqui os super comprometidos. Que bom ter os super comprometidos hoje aqui comigo. Muito boa tarde, estamos começando. Começou, aperte o play. Eu gosto de começar assim. Começou, aperte o play, porque tem gente que entra antes e aí não sabe que a gente já começou. Aí eu aviso nos comentários. Tem gente muito super comprometida e isso é muito bom. Aperte o play para a gente aprender e estar aqui junto nessa tarde abençoada para aprender muito mais. Que bom que eu tenho você aqui comigo hoje, super comprometida, super comprometido. Já estamos no nosso terceiro dia desse intensivão de finanças bíblicas, dessas aulas ao vivo que acontecem todos os dias ao meio-dia 7 e às 21h47, 9h47 da noite, horário de São Paulo. Lembrando que esse é apenas um aquecimento, essa primeira fase, para a segunda fase, que é a mão na massa, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que vai começar na próxima quinta-feira. Estamos agora numa sequência de 21 aulas ao vivo, com muito conteúdo de valor para você sobre finanças à luz da Bíblia. Depois, na segunda fase, serão mais 7 aulas muito, muito intensas. Por isso que é intensivão, é para você realmente determinar, começou, não para mais. Quero ver os super comprometidos aí, porque nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. E deve ser prioridade na sua vida hoje mudar a sua situação financeira. E posso te dar uma dica? É o seguinte, prioriza, fecha na sua agenda, meio-dia e 7, 21h47, horário de São Paulo, fecha a sua agenda para estar aqui comigo para aprender. Depois você vai sentir saudade de mim, e aí as aulas não vão estar mais no ar e você vai perder essa oportunidade. Então, aproveita todos os dias aqui comigo nesses horários. E se você ainda não está dentro de um dos grupos do WhatsApp, para ser avisado quando as aulas começarem, como é que você faz para entrar? Entra cristãorico.com/evento, faz a sua inscrição para o intensivão. Lá vai ter o link para entrar, aquele símbolozinho do WhatsApp para você entrar. Entra dentro de um dos grupos do WhatsApp e fica lá. Com certeza vão vencer. Quem já está aqui, já está determinado, já é mais que vencedor. Isso mesmo. Quem não assistiu às aulas anteriores, elas vão ficar no ar por poucas horas. Então, aproveita, se você está entrando agora nesse intensivão, coloca em dia as aulas, as primeiras aulas. Esse curso é uma continuidade, é uma sequência, é como uma maratona no Netflix. Muitas vezes eu me reporto à aula anterior de ontem, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aula, e aí você tem que assistir para poder entender tudo isso que eu estou falando. E aí você pode falar, mas doutora, são 28 aulas quando eu me inscrevi. Sim, são 21 aulas nessa primeira fase e 7 aulas na segunda fase, com material de apoio, comunidade exclusiva fechada no Facebook, tudo isso para você ter a experiência completa nesse evento. Lembrando que o objetivo desse intensivão aqui é trazer para você um conteúdo completo para você ser obediente a Deus em suas finanças. Eu sei que tem gente que já está aqui na quinta aula, que já está consciente, falando, nossa, eu realmente preciso disso. Mas tem gente que está começando agora. E eu te digo,
você precisa se conscientizar, você precisa se arrepender do que fez no passado, entender que pode fazer diferente e que é possível ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Não importa se hoje você tem dívidas. Tem gente que está aqui hoje e está reconhecendo, eu tenho dívidas e preciso sair dessa situação. Não importa, você vai ver hoje que é possível sim sair de todas delas. E para começando, eu quero edificar na sua vida esse gás, esse poder, essa determinação que é possível para você. Eu vou te mostrar agora o caso da Jailma que é cabeleireira, e ela vivia numa bola de neve de dívidas. Ela estava numa situação que entrava em uma dívida, para sair de uma dívida, entrava em outra, trabalhava demais no salão de cabeleireiro dela, e ela não via a cor do dinheiro. Isso tirava muito a paz dela. E para edificar na sua vida, eu quero que você veja agora que foi possível para a Jailma e o que ela fez. Eu me chamo Jailma, sou cabeleireira. Eu conheci o Cristão Rico no momento em que eu vivia orando e pedindo a Deus uma solução, uma saída. Eu me chamo Jailma, sou cabeleireira. Eu conheci o Cristão Rico no momento em que eu vivia orando e pedindo a Deus uma solução, uma saída. Porque eu trabalho o dia inteiro, gente, de segunda a sábado, de 7 da manhã a 10, 11 horas da noite. E quando chegava o final do mês, não me sobrava R$1. Eu vivia para pagar dívidas, para pagar contas. Sempre tive um sonho de fazer uma reforma na minha casa, mas aí não me sobrava. Então vivia correndo atrás de um empréstimo que pagasse menos juros, que não existe. Então, eu olhando o Facebook, eu conheci a página Cristão Rico. Eu entrei e assisti 3 primeiras aulas. E aquilo ali já foi mudando a minha mente. Há 2 meses, eu já consigo controlar o meu dinheiro, controlar as minhas finanças. Eu controlo o que entra, o que sai. Eu sempre fui muito broquinha para mexer em banco, mas já abri conta em 2 bancos digitais, em 3 corretoras, já fiz 3 investimentos. No momento só estou usando uma corretora, fiz investimentos em 3 investimentos, e vou fazer a minha reforma sem precisar fazer empréstimo. Olha só que maravilha. A Jailma vivia para pagar dívidas e agora ela faz sobrar dinheiro e investe para realizar sonhos. Será que você hoje está nessa situação? A Jailma cabeleireira, você que tem o seu negócio e você está ligado que você está nessa situação de dívidas. Que legal, porque é muito importante você entender que essa situação da Jailma é uma situação de muitos cristãos que se matam de trabalhar apenas para pagar contas. E quando tem acesso ao conhecimento que você está começando a ter, a Jailma saiu das dívidas, começou a investir, começou a fazer coisas que ela não imaginava, mesmo sendo, como ela diz, broquinha para mexer com os bancos. Ela se tornou investidora e agora vai conseguir realizar um sonho da reforma sem pegar novos empréstimos. Aquilo que ela acha que era a única solução dela, não, ela não vai mais precisar voltar a fazer dívidas para realizar sonhos. Mas para tudo isso acontecer, sabe o que começou a ter na vida dela? Começou a ter uma verdadeira metanoia financeira, que é uma mudança de pensamento. Lembre-se o seguinte, Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na sua vida financeira, são seus pensamentos que geram suas ações e seus resultados. O dinheiro que você tem de saldo hoje veio disso,
veio das ideias que você tem. Em Provérbios 23, 7 diz: assim como tu pensas, tu és. E se você quer melhorar a sua vida financeira, quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida e realizar sonhos, você vai precisar saber administrar suas finanças e começar a pensar diferente. Sabe por quê? Porque os resultados que você tem hoje são consequência do que você pensa, que você toma suas ações e tem seu resultado. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa começar a pensar diferente, tomar ações diferentes, como a Jailma fez. Então, se eu fosse você, primeira ação diferente eu faria. Me comprometeria 100% e não perderia nenhuma aula desse intensivão. O comprometimento, isso já é importante para você. É algo muito importante. Você precisa se comprometer você vai determinar um propósito nas suas finanças e ir até o fim. Começou, não para mais. As aulas vão ficar no ar por pouco tempo e na sua vida financeira é assim também. O investimento aparece, você tem que estar preparado para fazer ele. E tem investimentos bons que abrem e fecham e depois quando você quer investir já não é mais o momento, já passou. E eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas. Os curiosos, que são aqueles que passam apenas para dar uma olhada nas aulas, mas não se comprometem, só sabem reclamar e não mudam de vida. Tem os comprometidos, que são aqueles até que assistem a maioria das aulas, mas eles não aplicam e só guardam conhecimento para eles. E tem os super comprometidos, que são aqueles que eu sei que vão verdadeiramente mudar suas finanças, que são aqueles que vão participar de todas as aulas, colocar em prática e aprender como bons cristãos vão compartilhar, transbordar na vida de outras pessoas também. E pensando em reconhecer essas pessoas, nós criamos aqui o certificado de participação do intensivão de finanças, que vai ser disponibilizado dentro dos grupos de WhatsApp no final desse evento. Mas não basta só ficar lá no grupo, não. Tem que assistir às aulas, pegar a palavra-chave. Tá legal? Então, é importante você estar ligado nisso e transbordar na vida das pessoas à sua volta. Legal? Combinado? Aproveita que você está aqui, já dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Então, vamos lá, seguindo para a aula 5, continuando aqui. No tema de hoje, será que é possível ter as finanças controladas e nunca mais ter dívidas? E aí eu te pergunto, será que você está se questionando, será que eu consigo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais. Na verdade, a que eu mais recebo mesmo é como sair das dívidas. E tem gente que fala assim, eu tenho uma dívida impagável, é possível sair dessa dívida? Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar dentro da Bíblia a resposta para isso. Olha que legal. E no final também, eu vou te mostrar provas reais do que a Bíblia diz que realmente funciona, é real e verdadeiro sobre o assunto de dívidas. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Não importa o quanto doída seja a verdade, você precisa conhecer para entrar no mundo da verdadeira sabedoria. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Olha só a importância da verdade e da clareza. Então, vamos conhecer a verdade sobre as dívidas e sobre ter as finanças controladas, para poder fazer sobrar dinheiro e realizar os sonhos de Deus em sua vida. Fica aqui comigo e compartilha essa aula com mais pessoas. Sabe por quê? Porque num período de crise, pandemia, tudo mais, muitas pessoas têm cada vez ficado mais preocupadas com a situação de suas dívidas. Dívidas passadas, dívidas presentes, dívidas que estão sendo geradas. Então, é importante você mandar para todo mundo e compartilhar isso. Porque a verdade sobre o que a Bíblia diz sobre dívidas faz você entender o sentido do que deve ser feito. E é como se vendas dos seus olhos fossem abertas para uma nova realidade.
A minha oração hoje é que você verdadeiramente tenha uma metanoia financeira. E isso só me confirma de que Deus está abençoando cada vez mais esse projeto e que não quer que seu povo viva nessa escravidão. Se nesse aquecimento aqui, eu estou falando, impactando tanto você para esse sentido de cuidar das dívidas, na semana cristã que vai começar, imagina quando a gente for para a prática desse evento com os exercícios de material do apoio. Mas tudo assim, e também eu quero te dizer o seguinte, que a segunda fase também é gratuita, sim, são 28 aulas gratuitas. E aí eu quero te falar que a equipe do Cristão Rico está trabalhando de uma forma muito intensa para te entregar todo esse conteúdo de graça aqui para você. Quem me vê nas redes sociais pode pensar assim: nossa, será que eu só faço aula? Não, eu trabalho também com execução de dívidas, eu atendo meus mentorados, sou mãe de 2 filhos que em alguns momentos estão sem aula, vai para a escola, abre escola, fecha escola e por aí vai. Mas para te inspirar, eu quero que você, por isso que eu estou contando isso, para que você comece a ter esse entendimento que no caso de dívidas, não importa a dificuldade que esteja acontecendo, você precisa simplesmente fazer o que deve ser feito, independentemente das desculpas que você tem dado para você mesmo. Eu poderia até nesse momento não estar fazendo aulas, não estar te entregando todo esse conteúdo, mas Deus tem me mostrado que nesse momento as pessoas mais estão precisando de ensinamentos, de olhar, de ter educação financeira. E esse conhecimento tem transformado milhares de vidas através desse trabalho. E é só o começo. Nas últimas aulas, nas 4 primeiras aulas, eu já destruí algumas crenças que te impediam de seguir em frente para viver essa verdadeira prosperidade. Já te mostrei como pensam os ricos. E tudo com base na palavra de Deus, que é o que a gente aqui acredita. E tem muita gente que ainda me pergunta, mas doutora, qual livro de finanças eu posso ler para aprender mais sobre isso? E a resposta que eu te dou é leia a Bíblia. Lá tem tudo o que você precisa. Eu já li vários livros de educação financeira, de finanças específicas, mas a Bíblia tem muito conteúdo de valor. E se você não tem dívidas, você também tem que ter esse entendimento para a sua transformação financeira e também para nunca mais ter dívida. Nunca ter a dívidas é como uma vacina. Você precisa ter o entendimento para não pegar essa doença. E os 4 Ds da dívida, sabe quais são? Desemprego, divórcio, desperdício e doença. Então, esses são os principais 4 Ds da dívida. Porque a dívida é sim uma doença, porque a pessoa precisa se libertar disso, precisa dessa cura. E eu vou falar aqui muito sobre esse assunto com você, mas eu preciso que você, como cristão, compartilhe com mais pessoas essa aula de hoje. Tudo no Evangelho se resume a nós, como uma grande família. Não é só eu, você precisa realmente transbordar. E o que a Bíblia nos diz sobre dívida? A perspectiva bíblica sobre dívidas é muito clara. Pega aí, vai pegando nota, tá bom? Vai pegando nota de tudo que eu tô falando aqui hoje. As aulas vão ficar no ar por poucas horas e depois vai sair, tá? Em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma. Romanos 13, versículo 8. Em Provérbios 22:7, a gente aprende, porque o Senhor fala tão diretamente sobre dívidas. Ele fala assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Quando a pessoa está endividada, ela fica na posição de escravo, de servo em relação a quem te emprestou. E aí, dessa forma, não possuímos total liberdade ou escolha para decidir onde gastaremos
não é verdade? Para decidir se a pessoa está endividada, fica numa posição de escravo, de servo. E isso é muito ruim, perde a sua total liberdade, né? E aí, por quê? Porque a pessoa está legalmente determinada para pagar uma dívida, ou por um débito em conta, por um empréstimo consignado, que o dinheiro nem passa pela sua mão. Se a dívida, então, a dívida sendo de empréstimo consignado tira totalmente a sua liberdade de escolha do que fazer com o seu salário. E a verdade é que Deus não te quer preso a absolutamente nada. Ele te quer livre para adorá-lo. Então, hoje, se você tem empréstimo consignado, você precisa se libertar disso. Se você tem empréstimos na sua empresa, no seu negócio, você precisa se libertar disso. Todo o plano de redenção consumado na cruz foi para que possamos ser livres e não escravos de nada. Faz sentido para você? Escreve para mim se faz sentido isso para você. Tem muita gente negligenciando a educação financeira, ignorando os conselhos bíblicos sobre finança, porque acredita que se cuidar das finanças vai ficar rico e não vai para o céu. Você já ouviu isso? Tem gente falando, se eu for rico eu não vou para o céu. E aí a pessoa negligencia a sua vida financeira de forma, às vezes, inconsciente, começa a gastar sem propósito. E isso é muito sério. E acaba deixando de ter liberdade para cumprir o seu chamado em Cristo, porque achar que vai se cuidar dos recursos que Deus coloca em suas mãos, vai estar correndo atrás de dinheiro. Porque elas não sabem lidar com dinheiro, na verdade. E muitas delas acabam se endividando por causa disso. E você fica aqui comigo até o final, porque eu quero que você entenda que, inclusive, tem uma aula sobre redenção que eu tenho lá numa websérie de finanças bíblicas, que depois você precisa assistir também. Que legal, que está dentro do YouTube. Mas eu quero que você entenda aqui, principalmente nessa aula de hoje, por isso que eu não vou entrar muito a fundo nessa questão da redenção, eu quero que você entenda que no questão das dívidas, Deus não te quer servo de ninguém que te emprestou. Em 1 Coríntios 7, 23, Paulo escreve assim: por preço fostes cumprido, não vos tornei escravos de homens. Então, o sacrifício da redenção também foi feito para que você jamais se torne escravos da dívida. Deus te quer livre de todas as formas, para que você possa servir apenas a Ele. Então, toda vez que você está servindo a outra pessoa, pagando juros, você está servindo a outras pessoas. No Antigo Testamento, uma das consequências para a desobediência de Deus era ter dívidas, era se tornar escravo, sabia? Era se tornar servo. Então, claramente, o endividamento era uma das maldições infligidas pela desobediência. Será que hoje você também não está sendo desobediente aos mandamentos que Deus coloca para você na Bíblia? E aí você está tomando essa consequência? Você fala, meu Deus, doutora, 2000 anos depois, isso acontece? Acontece, inclusive espiritualmente, está acontecendo. Se você não se libertar. Então, você precisa ter esse entendimento aqui. Eu começo com essa metanoia sua, porque pagar uma dívida é fácil. Eu te falo, meus mentorados dá estratégia certinho, paga uma dívida. Mas ter as finanças controladas e nunca mais ter dívidas, essa vacina precisa começar aqui. Essa mudança de mente para tomar ações diferentes e ter resultados diferentes. É muito mais do que pagar uma dívida. E o oposto do que eu estou falando acontece quando você obedece a Deus, sabia? Deuteronômio 28, 1, 2 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Emprestará muitos
porém tu não tomarás emprestado. Olha só, Deus está te ordenando a você transbordar. Só que você precisa cuidar da sua vida financeira para poder transbordar. Você se torna credor e não devedor. Essa é a regra de quem é obediente a Deus. É você investir, se tornar um investidor. Então, aqui você pode concluir que dívida é uma consequência, não ter dívida, é uma consequência da nossa obediência a Deus com relação aos princípios bíblicos sobre finanças. E uma das contradições em contrair dívida é que quando uma pessoa faz dívidas, ela está fazendo suposições antecipadas sobre amanhã. Não é verdade? Quando você contraiu uma dívida, você fez um empréstimo, você estava supondo que amanhã você ia ter recurso. Amanhã, eu digo, na data combinada, ia ter recurso para pagar. E aí a dívida acontece por quê? Porque esse recurso não apareceu, porque você não conseguiu pagar na data marcada. Concorda comigo? Porque alguém te deu crédito e na data marcada não conseguiu honrar e aí virou dívida. Então, eu sei que, se esse é o seu caso hoje, entendo porque eu também, quando era descontrolada nas minhas finanças, eu gastava o dinheiro já contando com o meu salário do próximo mês. Você pode estar nessa situação também. Só que aí o que acontece? Se você continuar comprando passivos ou contrai mais despesas contando com o que você ainda vai receber, isso é uma tolice, porque você está gastando mais do que você ganha. E ontem, na aula de ontem, eu falei sobre a chave a chave do enriquecimento. Comprar ativos e não passivos. Se você não assistiu, assiste porque é importante. A Bíblia nos diz em Tiago 4, 13, 15, que atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã irei para tal cidade, e lá passaremos o anos, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, diga, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Olha só, quando você faz uma suposição, você faz um empréstimo de muitos meses e fala, eu vou naquela data lá eu vou pagar. Você tá supondo que você vai ter condições. Só que você está colocando na sua própria força, sendo que você tem que entregar seus planos ao Senhor. Será que é plano de Deus mesmo você fazer esse empréstimo? Será? Então, porque se o Senhor quiser, não só você vai viver para pagar, para honrar esse empréstimo, como vai fazer isso e aquilo. E isso está na palavra de Deus que eu acabei de ler para você. Não sou eu que estou inventando, não. Está em Tiago 4, 13 e 15. Então, fazer dívidas pode soar até como um ato de desobediência e um ato de dependência de Deus, se não estiver dentro dos propósitos dele, já que você presume que tudo continuará como está, ou que ainda Deus vai te abençoar, você presume, e por isso vai conseguir pagar essa dívida. Isso é um erro e vai contra o que o Tiago ensina. Se eu faço despesas pensando, contando com o que eu vou receber, aparece uma crise, aparece uma pandemia, fecha um lockdown, você perde o emprego, você fazia eventos, não faz mais, uma situação que você nem imagina acaba acontecendo, seus planos fracassam. Quantas pessoas, quando começou a pandemia, não tinham nenhuma reserva de segurança? E as que tinham foram já se dissipando. E ainda penso, meu Deus, eu estava contando o quê? Estava trabalhando, vendendo almoço para pagar a janta. E até acredito que tem gente que compromete parte da renda. É importante você entender que essa renda tem que estar investida para gerar frutos, para cumprir os propósitos de Deus, porque aí sim ele honra. Mas olha, contrair dívida
pode tirar a oportunidade de Deus agir. Sim, sabia disso? Esse é um outro aspecto da dívida. Por quê? A pessoa, olha só que a Jailma que eu passei para você, ela fez. Ela achava que ela só ia conseguir fazer a reforma, pagar as contas dela, se ela fizesse um novo empréstimo. Mas não, quando ela determinou, mudou na cabeça, que não ia fazer empréstimo, que ela ia honrar, ela fez a parte dela de boa administradora e falou: não, Senhor, entregue em suas mãos, estou fazendo a sua parte. Deus faz aquilo que você acha que é impossível. No caso da Jailma, manda mais clientes para o salão, mas ela está preparada, ela não está se endividando mais, achando que o que vai resolver o problema dela é o banco, sendo que o que vai resolver é o talento dela, é servir mais pessoas. Concorda comigo? Ela tira a oportunidade de Deus agir, se ela agir com as suas próprias mãos e contraindo mais dívida. Já pensou nesse aspecto? Esse é um aspecto importante para o cristão entender. Não é que você vai deixar tudo na mão de Deus. Você tem que fazer a sua parte total, tá? Então, é importante você entender que se você foi um servo bom e fiel em suas finanças e ainda assim está faltando recursos para que você cumpra os propósitos de Deus, eu te incentivo a chamar a Deus, a agir em oração. E você vai ver o milagre de Deus acontecer em sua vida. Clame a Deus e diga assim: Senhor, eu preciso desse recurso para cumprir o seu propósito. É a realização de um sonho seu em minha vida. Então, mais uma vez, você tem que entender que você tem que falar, entregar seus planos ao Senhor e determinar que você não quer mais aumentar sua dívida porque vai contra a sua palavra e permite que Deus faça um milagre. E nesse caso, você vai ver o agir de Deus em sua vida. E às vezes ele vai agir como? Concedendo um cartão de crédito para você, algo que você nem pensava que poderia estar aparecendo. Pessoas dispostas a ajudar. E às vezes ele vai mandar um recurso mesmo. A verdade é que quando o seu desejo está aliado ao propósito de Deus e você clama, de alguma forma isso vai acontecer. E você precisa crer que é propósito de Deus que você esteja aqui. Com determinação, com decisão e com fé. Aprendendo sobre educação financeira, sobre a rocha que é a palavra de Deus. Não adianta, diquinhas de finanças não vão resolver a sua vida financeira se não tiver sedimentado sobre a rocha no que eu estou te ensinando aqui hoje. Inclusive a paciência. Paciência é fruto do Espírito, é parar para ouvir. Deus nos deu os 2 ouvidos e uma boca. O que isso significa? Você precisa mais ouvir do que falar. Então, e quando você está determinado a aprender, você está num foco certo. Porque muitos problemas financeiros são causados pelo atropelo das pessoas, pelo agir do emocional. E esse emocional que não espera o agir de Deus faz coisas erradas. Mas aí você pode me perguntar, vamos evoluir aqui. Mas, doutora, quando então eu posso dever algum dinheiro? A Bíblia não nos diz exatamente quando podemos dever, mas é o fato que muitas empresas crescem com dinheiro de outras pessoas e está tudo bem. Isso é uma alavancagem empresarial, isso pode acontecer. Mas se for na sua vida pessoal, você precisa ter cuidado com isso. Jamais deveis nada a alguém, se não for claramente um propósito de Deus. E se for fazer isso, tenha certeza que você vai determinar uma estratégia para conseguir pagar. Eu já vi muita gente me perguntando no direct do Instagram, ou aqui também no YouTube, no Facebook, como é que eu faço para sair das dívidas? E mais a fundo, como passo a passo, eu também vou evoluir mais nesse assunto dentro da Semana Cristã e o Controle nas Finanças, que é a segunda fase desse workshop
que é um workshop mesmo, com aulas preparadas para você. Aqui nesse intensivão, você já está aprendendo muito sobre isso. Você está aprendendo a base. E você precisa construir a sua vida financeira. Pega comigo isso daqui, pega comigo isso que vai fazer sentido para você. Presta atenção. Sedimentada sobre a rocha. Quando você passa na frente de uma obra em construção na sua cidade, vai construindo aquele prédio. Não fica um tempão a obra sem aparecer o prédio? O que eles estão fazendo? A fundação. A fundação do prédio aparece? Ela não aparece. Mas aí, depois de um tempão fazendo a fundação, começa a aparecer o prédio e você fala: meu Deus, esse prédio apareceu do nada. Só que eles ficaram muito tempo na fundação. E esse tempo da fundação é esse tempo que você está determinando aqui, como super comprometido, se edificando sobre a rocha, pegando todo esse conhecimento que eu estou te trazendo, inclusive trabalhando o seu emocional, trabalhando a sua paciência, trabalhando o entendimento que você deve ter sobre as dívidas, para poder subir um prédio forte, sólido, onde com uma base profunda, que vai vir tempestades, vai vir chuva, vai vir tempestades fortes e o prédio não será abalado. Mas tem gente que quer começar as suas finanças pelo telhado. Começar, passa logo aí onde que eu invisto, passa logo aí como é que eu faço para ganhar mais. Não é assim. Você precisa sedimentar. Eu vou falar sobre a rocha. Eu vou falar aqui nesse intensivão, por isso que eu te ofereço 28 aulas. E eu vou falar aqui sobre renda extra, vou falar aqui sobre investimentos também ainda, vou falar sobre finanças para casais. Tem temas incríveis dentro desse intensivão de finanças bíblicas. Mas hoje você precisa entender que nesse tema de dívida, você precisa, na sua vida pessoal, ter essa clareza. E se você tem dívidas na sua vida de pessoa física, na sua vida pessoal, não nos seus negócios que você pode ter pego recursos para se alavancar, você precisa se esforçar para eliminá-los rapidamente. Como fizeram vários dos meus alunos na minha mentoria, que é o programa Completo Eu Controlo Minhas Finanças, e que se esforçaram e tiveram resultados. Eu vou deixar aqui também, tem muitos testemunhos reais. Se eu fosse passar todos para vocês aqui, não ia ter aula. Mas aqui no YouTube, você pode ver testemunhos de pessoas que passaram pela minha mentoria e que conseguiram sair das dívidas em apenas 8 semanas. Parece mágica, mas é Deus agindo na medida da obediência dessas pessoas. Na descrição aqui do vídeo, também, eu posso pedir para a equipe deixar uma página de testemunhos para você se inspirar. E se você é empresário, pode ser que em alguns momentos você vai falar: eu preciso de empréstimo para alavancar, para aumentar o meu negócio. Como é que eu faço? Qual que é o caminho? Você pode solicitar empréstimo que vai ser investido em algo que vai produzir mais renda para a sua empresa. Lembra, compre ativos que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, tá tudo bem. Você pode também entender que o valor de mercado do item que você vai comprar é maior do que o valor que você vai emprestar, também é um investimento. E aí você também tem que considerar pagar a dívida com folga do faturamento do seu negócio, isso é muito importante. Mas no caso das suas dívidas pessoais, você está cheio de dívida, você precisa determinar sempre com alerta. Fuja de qualquer artimanha para não pagar a sua dívida se você tiver como pagar, porque isso não é bíblico. Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te dareis se o tens agora contigo. Esse é um engano muito importante de alguns cristãos que dizem assim: eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não vou pagar agora. Olha só, está indo contra a Bíblia, está sendo desobediente. Provérbios 3, 27 e 28. Você deve pagar o que é justo. Você não deve pagar dívida caduca.
E eu vou falar até uma dica de ouro para pagar dívidas hoje aqui no final, para você, para quem quer aprender. E aqui eu digo uma coisa para você que pode estar aí desesperada com dívidas. Algo muito importante. Não existe dívida eterna. Sim, dívida prescreve, dívida caduca. Você precisa ter informação correta para o seu caso, pagar o que é justo. Não existe dívida impagável que não tenha solução. Assim como você quer resolver esse problema, o credor quer receber. Eu já peguei cada caso que você não tem noção. De gente que tinha o cartão apreendido com a agiota há mais de 10 anos. O agiota pegava o salário da pessoa e dava o troco para ela. Olha que escravidão. Isso quando tinha troco. Então, não sei se você sabe, mas eu sou formada em Direito e Economia, especializada em dívidas, em cobrança de dívidas também. Imagine quanto cada caso que já apareceu para mim. Mas se você tem que seguir aqui e entendendo o seguinte, que eu vou ter aula até, vai ter uma aula como negociar dívidas. E essa aula é muito importante e vai ser complementação daqui, tá? Sobre juros abusivos, sobre pagar o que é justo, e isso é muito importante. Isso eu oriento muito os meus mentorados. Aí você pode me perguntar assim, tomar água que eu falo demais, né? Deixa eu avançar aqui, tá? Avançar aqui para você. Aí você deve se perguntar, então eu devo usar todas as minhas economias para pagar a dívida, então? A resposta é não. Você deve organizar suas finanças para que consiga honrar suas dívidas e compromissos. Esse momento de crise, por exemplo, é um momento de proteção, pois já tem uma incerteza maior no mercado. Mas também é momento de oportunidade. A oportunidade de quitação de dívidas acontece quando as taxas estão menores. Então, a oportunidade aparece de forma real. E se você esgotar todas as suas economias pagando uma dívida, certamente vai entrar em outra dívida, porque você não está aplicando princípios bíblicos na sua vida financeira. É isso que acontece com ganhadores de prêmios da TV, que sai da TV, só paga a dívida e fica sem nada. E por isso, ter suas finanças controladas é tão importante. E é também isso que eu ensino aos meus mentorados. E vou começar a te falar também dentro da Semana Cristã Controlo Minhas Finanças. Como ser fiel no pouco. Fazer sobrar dinheiro e ter as finanças controladas em apenas 60 dias, fazendo os exercícios certos. Se você está chegando agora nesse intensivão, para te inspirar, tem caso de várias pessoas que estão dentro do YouTube. Você precisa ver esses vídeos. E aí eu quero que você se responda hoje. E respondendo a pergunta que todo mundo fala, mas doutora, é possível sair das dívidas? Eu te digo, sim, é possível sair das dívidas. Sabe por quê? Porque não existe dívida eterna. Não existe dívida impagável que não tenha solução. Grave isso, por isso que eu estou sendo repetitiva, para que você tenha paz na hora de resolver um problema. Parece repetitivo, mas tem gente que, na hora de vai aceitando qualquer acordo nas dívidas. Tem pessoas com maior medo de ter o nome anotado no SPC Serasa. E tem medo que colocam os bancos como um bicho-papão e quer fazer qualquer coisa para se livrar. E aí seu emocional fica totalmente abalado. E também eu quero te dar essa dica de ouro aqui para você evitar dívidas para sempre. Eu vejo que muitas pessoas se afundam cada vez mais por causa das dívidas. E é por causa desse medo que eu estou falando para você aqui. Medo de ter o nome anotado no SPC Serasa, nos cadastros de proteção ao crédito. Você tem esse medo ou você está aflita porque isso está acontecendo na sua vida? Os bancos e os credores se aproveitam disso para empurrar financiamentos muito piores. Confissões de dívidas, negociações, renegociações, e os nomes são mais variados possíveis dentro do jurídico, novação, transação e por aí vai. Só que toda vez que você assina e você reconhece isso, você está esquentando sua dívida.
E um conselho importante que eu te dou: não tenha medo de ter seu nome protegido nos órgãos de proteção. Isso o que é? Ser negativado. Ai, doutora, você está falando que eu posso deixar estourar tudo? Não. Você não pode deixar seu emocional se abalar de uma forma que você aceite qualquer coisa para não ter isso. Parece que está fazendo assim, olha, você vai aceitar qualquer coisa aqui só para não ter um nome anotado. Não, não tenha medo. Eu falo para você que está tendo medo, Vânia, não tenha medo. Por quê? Porque isso, você foi parada. Você está sendo parada para resolver a sua vida financeira. O seu nome só está lá porque alguém te deu crédito e você, no seu descontrole das suas finanças, não conseguiu honrar por alguma situação. Você foi responsável por isso, não foi Deus. E você precisa parar, você foi parado, ninguém vai te dar mais crédito porque você precisa arrumar essa bagunça. Uma casa bagunçada, você fala que não tem mais solução? Tem sim. Precisa de tempo. Vai ser fácil? Não, mas é possível. Para e arruma. E às vezes, dependendo da situação financeira, eu te falo. Tem gente que fala assim, eu tô com tanta dívida, tanta dívida. A maior bênção que pode ter acontecido para a pessoa é ter seu nome protegido, ter seu nome anotado lá. Porque aí ninguém mais vai te dar crédito para não aumentar mais essa bola de neve. Olha só a visão por outro lado. É claro que eu não estou te incentivando a isso, não, mas eu estou te incentivando a mudar seu pensamento para fazer o que deve ser feito. Eu sei que a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Está em Provérbios 22, 1, 9. Está também em Eclesiastes 7, 1, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Sim, isso mesmo. Mas entenda o seguinte, a Bíblia está falando aqui de um legado. Ter um bom nome é deixar um legado. É preferir, é cumprir os propósitos de Deus na sua vida como um todo. Fixa isso na sua mente. Eu não estou falando para você, deixa o nome sujo e não faz nada. Não. Eu estou falando, não aceite qualquer negociação para não ter o nome sujo. Faça a coisa certa. Pague o justo. Tenha a informação certa. Fixa isso na sua mente. Não é para você ficar tranquilo, não, se seu nome estiver lá. De jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando. É para você entender o real significado e não sofrer com o medo inexistente. O medo inexistente, eu quero dizer, o medo muito maior, que muitas vezes numa cobrança extrajudicial, já se fala, eu vou pegar sua casa, vou pegar seus móveis da sua casa. Muitas vezes é exageros da cobrança e isso nem acontece. Você precisa de educação financeira para fazer o que é certo. A frase da aula de hoje, anota aí. Pega a frase da aula de hoje, que é muito importante. A frase da aula: mais vale um bom nome com um propósito. Isso, tá? Essa é a frase da aula, tá? Não é a palavra da aula, é a frase da aula. Mais vale um bom nome com um propósito. Sim, é a frase da aula de hoje. E eu quero que, claro que eu estou falando aqui é o seguinte, que não é propósito de Deus que você tenha dívidas. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não tem condições de pagar algo que você deve, é melhor para você, o seu nome está lá no cadastro de proteção, porque assim você vai colocar ordem na sua bagunça, vai sair das dívidas e fazer sobrar dinheiro. E precisa agir, não ter medo. Olha, são coisas diferentes. O medo te paralisa, te impede de agir. Evitar perder o seu cartão de crédito e aceitar qualquer parcelamento automático em 60 vezes, não faça isso. Você precisa desses momentos como esse de ajuda muitas vezes. Não empreste, não tenha responsabilidade. Tem gente que uma mentorada uma vez me falou para mim, quem me levou para as dívidas foi meu parente. Sim,
mas você tinha que estar transbordando. Você tinha que estar transbordando na vida dele. E você fez isso por quê? Você fez, agora a responsabilidade é sua. Pare e resolva essa bagunça. Pare de fazer empréstimos em cima de empréstimo, porque não é isso que te ajuda. Primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. E aqui eu estou fazendo uma verdadeira metanoia financeira na sua cabeça. E você precisa entender que, olha só, como o caso do meu mentorado, o Renan, ele começou a ter suas finanças controladas em 60 dias, quando ele determinou que era possível fazer isso. Exatamente. Olha só quantas mudanças ele teve na vida dele. Olá, sou Renan Farias e eu quero compartilhar os avanços que eu tive nesse sentido. Primeiramente, eu levo uma vida no vermelho há praticamente mais de 5 anos. E desde a minha faculdade, eu entrei nesse processo de endividamento. E quanto mais eu trabalhei, mais eu ganhava, parece que menos eu tinha em certos momentos. Eu sempre me especializei na minha área, mas eu confesso que nessa questão de finanças, eu tinha a ilusão de que bastava eu ser fiel ao Senhor, devolvendo dízimo, primícias, ofertas alçadas. Isso seria suficiente para Deus me abençoar. Só que eu aprendi muito que eu preciso ser um mordomo. E esse grande avanço foi porque eu passei a ver o dinheiro como algo além do que eu estava imaginando. E essa metanoia, essa mudança de mente, ela começou a gerar em mim outros hábitos. E eu tive que encarar aquela realidade e saber que agora, nessa fase de vida, como pai, isso poderia ser pior se eu não fizesse alguma coisa. Foi aí que eu comecei a seguir o passo a passo, assistir às aulas gratuitas, junto com a minha esposa, ela me deu todo o apoio. E aí nós começamos a seguir as etapas. Não foi fácil, até porque o meu pai adotivo faleceu no meio dessa jornada. E eu tive alguns dias, tive que interromper aquela situação e recuperar para depois voltar. Mas aí eu fiz os procedimentos, eu consegui que 3 bancos restituíssem valores para mim que eu não sabia. E também eu comecei a entrar nas negociações com os bancos, com os gerentes, e eu tinha mais segurança, porque eu falava aquilo que me respaldava, que muitas vezes nós não sabemos. Então, naquele sentido, eu comecei a ter aberturas para fazer as negociações precisas, tanto em questão de cheque especial, quanto questão de empréstimos vencidos. E a minha vida financeira, ela começou a se reorganizar. E eu comecei também a produzir coisas novas, porque quando a gente muda de mente, a gente não somente sai da dívida, mas a gente começa a investir em outras coisas. A minha esposa ampliou para 2 fontes de rendas extras e eu publiquei meu primeiro livro de poemas Raízes Profundas, que quem quiser pode procurar e ter acesso para o ICLAP. Muito obrigado a todos por isso. Deus abençoe. Amém. Olha só, o Renan, que vivia numa bola de neve de endividamento, estava há 5 anos no vermelho. Em 60 dias, ele recebeu dinheiro de volta que ele nem sabia que não sabia, negociou dívidas, falou com força, sem medo, com um gerente de banco. E aí agora ele começou até a desenvolver mais seus dons e talentos. Olha só, que precioso isso. Então, você precisa ter esse entendimento, no sentido, o fato é que quando você tem um método passo a passo que realmente funciona, você começa a ter transformações na sua vida financeira. E, inclusive, esse passo a passo, eu vou te mostrar na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, com exercícios e material de apoio. Então, se você que está com problemas financeiros, você que não está conseguindo fazer sobrar dinheiro e começar a investir, você precisa assistir todas as aulas, ser super comprometidos, como o meu mentorado Renan foi.
E antes da palavra-chave, eu quero que você guarde isso no seu coração. Em Jeremias 29:11, Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperanças em um futuro. Jeremias 29:11. O Senhor tem bons planos para você, mas você precisa fazer a sua parte. Se você perde a sua paz, tem medo, está totalmente só preocupado com problemas financeiros, faça um propósito com Deus que você vai mudar essa situação. Peça perdão pelos seus erros financeiros que você cometeu até aqui. Muitos desses erros você ainda nem sabe, mas vai aprender aqui comigo. Depois você fala para ele que você está disposto, para Deus mesmo, em oração, está disposto a aprender os seus ensinamentos na Bíblia, para que você comece a ser fazer boa mordomia, ter boa administração. Porque eu sei que isso pode te levar, Deus quer te levar para prosperar, e Ele não quer te causar dano. E às vezes, essa dor, eu, por exemplo, demorei anos para descobrir os meus erros, e achava que quando aquilo que eu estava fazendo, naquele momento eu estava tão cega que eu achava que eu estava certa, que estava tudo bem. Eu te digo hoje, afaste o medo da sua vida, porque o medo não vem de Deus, ele só quer te causar dano. Foque agora na solução, priorize isso, seja super comprometido. E a solução vem da palavra, vem dos ensinamentos valiosos que Deus nos dá na sua palavra. Foca nesse aprendizado e você vai ter esperança, vai ter fé, decisão e determinação, como Deus projetou para a sua vida. Então, a frase de hoje, mais vale um bom nome com um propósito. Reconheça esse propósito que Deus tem para você. E não se esqueça, para montar esse quebra-cabeça, eu tenho essa frase da aula de hoje, eu vou passar para você a palavra-chave do certificado, mas antes eu quero te contar que hoje à noite, às 21h47, vai ter a aula 6, e eu vou te contar a mentalidade certa para ter as finanças controladas segundo a Bíblia. Sim, a mentalidade certa para prosperar. Tem um mentor meu que diz, quando a gente vê, a gente não consegue desver. Então, por isso que eu te falo, mude a sua vida financeira, transforme-se. Não deixe para ver depois das aulas, porque você pode se enrolar. Priorize, determine esses horários na sua agenda, feche a sua agenda, porque depois você vai sentir saudade de mim. E aí depois não vai adiantar voltar, porque as aulas vão ter saído do ar. E a minha missão aqui hoje, isso faz parte do seu treinamento de determinação e de priorização. Porque assim, na vida financeira, você não tem a data para pagar no boleto? Se você paga no outro dia, o que acontece? Paga juros, tem consequência. E a consequência da desobediência é a dor. Então, a consequência para quem não priorizar a sua vida financeira e assistir às aulas, vai perder a aula. Ai, doutora, não pode ser má assim, deixa para gente que trabalha. Eu deixo sim, deixo por poucas horas, porque eu quero ver os super comprometidos fazendo todo o seu possível para ter esse compromisso. Compromisso faz parte. Deus quer ver o seu compromisso com Ele, vendo você fazer o seu possível para Ele revelar o impossível dele na sua vida. E essa foi a minha missão de hoje, que é tirar essas vendas dos seus olhos e fazer você alguns ensinamentos que você não enxergava antes, tá? E a palavra da aula hoje é propósito, tá? A palavra de destrave do certificado hoje é propósito. Aqui nessas aulas da primeira fase, eu tô mudando a sua mentalidade. E o que você vai fazer agora? Primeiro, você vai fazer um stories para quem tem Instagram e vai marcar @cristãorico com a frase da aula de hoje. Mas vale um bom nome com um propósito. Depois você vai transbordar, compartilhar com muitas pessoas seus grupos de WhatsApp, cristãorico.com/evento, falando próximo. Se inscreva no intensivão de finanças bíblicas e vem aprender junto comigo.
Se você perdeu as aulas anteriores, as aulas 1, 2, 3 e 4, elas vão ficar no ar ainda por poucas horas aqui no meu canal no YouTube, mas depois ela vai sair do ar. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Quem gostou, escreve aqui. Já teve essa palavra-chave? Deixa eu ver, propósito já teve? Equipe, me repassa aqui se já teve essa palavra-chave. Propósito. Não teve, tá certo. Não teve não. Tá? Fica tranquilo, pode anotar essa palavra-chave aí para destravar o seu certificado. Anota a palavra-chave, diz aqui que amei. Dá um curtir nesse vídeo aqui, se inscreve no canal do YouTube se você ainda não está inscrito, se é a sua primeira aula, seja muito bem-vindo. De novo a chave, palavra-chave, propósito. Um beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau. Te vejo hoje à noite, às 21h47, com a mente certa do cristão para prosperar. Venha, volte e traga mais um. Tchau, tchau.